Olá, 32º dia de leitura bíblica. Hoje vamos ler, dia 1º de fevereiro, vamos ler os capítulos 17, 18, 19 e 20 de Levítico, tendo como alvo a leitura bíblica completa até o dia 31 de dezembro de 2026. Senhor nosso Deus, que Tu estejas conosco nessa leitura e que a Tua palavra venha penetrar no profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 17 do livro de Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos e aos filhos de Israel, e diga-lhes que isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro ou uma cabra no arraial ou fora dele, e não os trouxer à porta da tenda do encontro como oferta ao Senhor diante do tabernáculo, a tal homem será atribuída a culpa do sangue. Ele derramou sangue, e por isso será eliminado do seu povo. Isto é assim para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que oferecem em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda do encontro, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda do encontro e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diga-lhes também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer à porta da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará sangue e cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel que não comam sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Todo o que comer será eliminado. Qualquer pessoa natural da terra ou estrangeira que comer carne de um animal que morre por si ou que é dilacerado por feras, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde, depois estará pura. Mas se não lavar a roupa nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Capítulo 18 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos, cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Não faça isso, porque seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Não tenha relações com a irmã do seu pai. Ela é parenta do seu pai. Não tenha relações com a irmã da sua mãe, pois ela é parenta da sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele. Ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Não tenha relações com uma mulher e com a filha dela. Não tenha relações com a filha do filho dela.
nem com a filha da filha dela, são parentes, é algo vergonhoso. E não case com a irmã de sua mulher, de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra enquanto a sua mulher estiver viva. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação, nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais. Por isso, torna você, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal, para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas essas coisas se contaminam as ações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores dessa terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma abominação, todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo. Não podem, não praticam nenhum, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Capítulo 19 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel, diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caído do chão. Meu Deus. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não usem de falsidade uns com os outros, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por ele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se juntem com os da espécie diversa,
Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem estiver, se um homem tiver relações com uma mulher, e esta for escrava prometida a outro homem, mas não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Hoje o sono está atrapalhando. Versículo 23 do capítulo 19. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados nos primeiros 3 anos. Serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo, será oferta de árvores ao Senhor, de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para as árvores, aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia, não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus mandamentos, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Nem o estrangeiro como amam. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Capítulo 20 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel, qualquer um dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará, voltarei ao seu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez e entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e os eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se o homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado a casa. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado o seu pai.
tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. Seu sangue cairá sobre ele. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também um animal. Se a mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem também a mulher, como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela, e tiver relações com ele, e ela com ele, será uma indecência, portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio, levarão seu pecado sobre si e morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza, envergonhou seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu estou levando nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos, ou que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles, mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês com herança. Terra que emana leite e mel, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros, entre as aves impuras e puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separarei dos outros povos para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Até aqui, amanhã, no dia 2 de fevereiro, 33º dia de leitura, leremos os capítulos 21 e 22 de Levítico, conforme o cronograma de leitura de hoje de Leões Internacionais no Brasil. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para que nós possamos crescer e essa palavra seja divulgada cada vez mais. Curta, comente e compartilhe para que o algoritmo possa apresentar esse conteúdo a outras pessoas. Se você chegou a partir desse vídeo na nossa leitura bíblica diária, tem os vídeos anteriores desde o dia 1º de janeiro de 2026 e nós pretendemos, se assim Deus permitir, fazer a leitura completa da Bíblia até o dia 31 de dezembro de 2026. Que Deus possa trazer cada vez mais a vontade e o desejo de você em ler a palavra dele, possa te fazer crescer em conhecimento e graça, em nome de Jesus.